E no vídeo de hoje eu estarei lendo só lançamentos. E eu separei 3 livros que foram lançados recentemente para ler aqui nesse vídeo com vocês. E o primeiro foi Elite de Prata, que gerou um burburinho lá fora, quanto a quem é que escreveu esse livro, quem é essa autora, se é que é uma autora, se é um homem usando pseudônimo. E sobre essa história também, porque, se eu não me engano, eu vi dizendo que era imitação de várias outras histórias, eu não sei, mas por conta disso, eu me interessei em ler. E aqui fala assim: no continente, poderes psíquicos são a sentença de morte, e há regras para conseguir sobreviver. Não confie em ninguém, minta para todos, se camufle em meio à multidão, não importa o que aconteça, não se apaixone por seu maior inimigo. Então, por conta de todas essas polêmicas, eu decidi ler esse livro. O outro é As Líderes de Torcida. Também eu vi muita gente lendo esse livro no lançamento, não aqui no Brasil, lá fora. E é a história de 5 garotas. E a história dessas 5 líderes de torcida. Vou ler um pouco aqui da sinopse para vocês, que diz assim: 5 garotas, 5 mortes, uma cidade em silêncio. Sunnybrook, eu acho que é o nome da cidade. Ah, não, é o nome da equipe. Sunnybrook já teve uma equipe de líderes de torcida, mas isso foi antes do acidente, antes dos assassinatos. Interessante, como a gente ainda está em outubro, eu achei que combina bem esse tipo de leitura. E o próximo é da Holly Jackson. Eu nunca li nenhum livro dessa autora. Não senti tanto interesse assim em ler os outros livros dela que foram lançados aqui no Brasil. Mas já esse, o título me chamou a atenção e eu achei a sinopse interessante também, que é O Ainda Não Morri. No novo thriller da autora de Manual de Assassinatos para Boas Garotas, a vítima de um ataque brutal vai precisar desvendar o próprio assassinato. Parece que ela está prestes a morrer depois desse ataque que ela sofre, e ela e um amigo dela vão tentar descobrir quem foi que causou esse ataque a ela. E eu resolvi iniciar a leitura por Elite de Prata, por ser o maior dos 3, e também o que eu estou mais curiosa no momento para ler. E tem mapa, gente. Eu gosto quando tem mapas em livros. Ah, eu gostei dessa frase aqui do início. Cresci na mais pura, incessante e sufocante escuridão. Adoraria dizer que estou exagerando, mas não estou. Tropeçou em um crânio. Nossa, a gente tá aqui no Kindle, tá marcando como 700 páginas, mas lá na Amazon marca 400 e alguma coisa na edição física. Só que no Kindle sempre marca como mais, mas acaba sendo menos. Mas ainda assim, eu acho que desses 3 esse é o maior, então que bom que eu comecei por esse. E eu espero que seja uma leitura boa, porque se for ruim, não será fácil. Talvez eu até abandone. Mas agora, antes de continuar a leitura, eu vou dar uma organizada aqui na estante, que ficou bem bagunçada do último vídeo. E depois eu volto aqui pra falar com vocês. Mudanças de plano. Gente, no lugar de Elite de Prata, eu decidi ler esse livro aqui da Rebecca Ross, que é a mesma autora de Divinos Rivais, que é Reverência Indomável. E essa história se passa, parece que alguns séculos antes da história de Divinos Rivais. E assim, eu gostei de Divinos Rivais, mas eu só li o primeiro livro, eu não quis continuar, porque eu fiquei mais curiosa com o universo dos deuses. Nas partes que falava mais, eram as que eu mais gostava. Do casal principal eu não estava gostando muito. E quem sabe que esse desejo de conhecer um pouco mais de como era essa vida desses deuses seja sanado. Então eu decidi ler esse aqui no lugar de Leite de Prata. Apesar que eu estava gostando também, mas eu senti que não era o momento para mim fazer aquela leitura. Eu pensei até em fazer... Tô pensando até em fazer um vlog de leitura só daquele livro. Só que antes de começar ele, primeiro eu vou começar esse daqui, que ainda não morri, que é o de thriller, suspense. Porque depois de um vídeo que eu vi no YouTube, eu fiquei ainda mais curiosa para começar esse livro logo. Então, antes de começar Reverência Indomável, eu vou começar logo Ainda Não Morri.
Trago atualizações de Ainda Não Morri. Cheguei 27% da leitura, estou no capítulo 11 e eu devia ter conseguido ler mais desse livro ontem, só que aí eu fiquei tanto no YouTube e perdi também um pouco de tempo no TikTok, que é o que eu mais acabo me irritando com isso. Mas tudo bem. Hoje é terça, eu quero tentar finalizar esse livro hoje, ou pelo menos chegar em uns 70% da leitura. E nesse livro a gente está acompanhando a Jet. O nome dela é Margarete, só que ela não gosta desse nome, de ser chamada por esse nome, e ela é atacada brutalmente na noite de Halloween, no dia 31 de outubro. E se eu não me engano, esse livro aqui está passando esse ano, como se fosse nesse ano de 2025. E a história começa no dia 31 de outubro, quando ela volta para casa, ela é brutalmente atacada. Ela era para ela ter morrido, ela levou 3 pancadas na cabeça. Teve um traumatismo craniano que é bem raro de acontecer, só que com ela aconteceu. E ela está com os dias contados, provavelmente ela só tem mais uma semana de vida. E ela também tem a possibilidade de fazer uma cirurgia, só que a probabilidade dela viver é menos de 10% dela voltar dessa cirurgia, então ela decide passar esses últimos dias investigando quem matou ela, né. Esse livro tem até um tom cômico nessas partes, porque praticamente ela já está morta. E até o momento eu tô achando uma leitura divertida, engraçada até. E assim, a gente tem que ignorar a realidade da vida aqui, porque eu tenho certeza que nada do que acontece aqui poderia acontecer dessa maneira na vida real. Ela já está envolvida nessa investigação, ela começa a investigar por conta própria, está conseguindo algumas informações que eu tenho certeza que não é assim na realidade. E também essa parte do ferimento dela, ela simplesmente depois de 3 dias acordou que estava internada, depois de ter passado já por uma ou foi 2 cirurgias também. Simplesmente ela saiu andando do hospital e disse, não, agora eu vou investigar quem me matou. Então, assim, a gente tem que ignorar a realidade enquanto está lendo e se divertir durante essa leitura, que é o que eu estou fazendo. Como eu disse, até o presente momento eu estou gostando, está sendo uma escrita bem fluida. É uma leitura que está sendo rápida e eu estou gostando de ler. É o primeiro livro que eu estou lendo dessa autora e eu estou gostando sim da escrita dela. Provavelmente vou ler mais livros dela. Talvez eu leia até os que já foram lançados aqui antes, não sei, vou ver ainda. E é isso, e assim que eu tiver lido um pouco mais desse livro, eu volto aqui. Cheguei em 61% de Ainda Não Morri, e é o capítulo 22. E eu vim fazer essa atualização aqui com vocês antes que eu finalize o livro. E o que eu tenho a dizer é que ainda estou me divertindo com essa leitura, mas realmente esse não é um livro para ser levado a sério. Coisas que acontecem aqui são no mínimo mirabolantes. Para ler esse livro tem que deixar um pouco o senso crítico de lado e só isso, sabe? Se deixar levar aqui pelo enredo e pela maneira que ele foi escrito e pronto. E já aconteceram bastante coisas. É um livro bem ágil. E minha nossa, que família questionável. Pessoas horríveis e que são capazes de cometer atrocidades. Meu Deus, sinceramente estou chocada. E assim que eu terminar essa leitura, eu vou falar aqui um pouco com vocês do que eu achei do final. Finalizei, ainda não morri. E, gente, esse livro foi um acontecimento. Esse livro é tão ruim, mas tão ruim que acaba sendo bom. O final foi tão hilário, tão louco e tão doido quanto o início do livro. Aliás, ele de uma forma geral foi um livro muito maluco. E eu até disse aqui, né, no começo desse vídeo, que tinha vontade de ler os outros livros da autora. Aliás, que fiquei com vontade depois que comecei a leitura dele. Mas aí eu fico com o pé atrás, porque se os outros forem nesse mesmo estilo aqui, eu não sei se é um. Se me agrada tanto. Enquanto eu tava lendo esse aqui, tudo bem, eu gostei. Depois que eu terminei, eu dei graças a Deus que terminei esse livro e fiquei com o pé atrás. Não sei, quem sabe os próximos dela que forem lançados aqui no Brasil, eu me anime mais a ler. E os que já foram lançados, não sei. Acho que eu vou deixar pra lá e pronto, seguir em frente com outras leituras. E agora eu vou iniciar Reverência Indomável. Eu espero muito que isso aqui seja melhor e que eu me divirta durante essa leitura. E assim que eu tiver algo a dizer sobre essa leitura, eu volto aqui a falar com vocês. Aqui tem um índice com os personagens e com as cortes desse reino aqui.
Voltei com mais atualizações para vocês. A começar por Reverência Indomável. Gente, eu acho que eu ainda cheguei a ler aproximadamente, talvez, os 20% daquele livro. Ainda li umas 100 páginas. Ele é um livro até grandinho, tem mais de 600 páginas. E assim, decidi que vou abandonar essa leitura. E estava sendo até um livro interessante. Estava mostrando um pouco daquele mundo ali, nos apresentando como funcionam as questões de poderes, divisão de hierarquias. Mas, sinceramente, eu parei para pensar, percebi que não me importo. Eu não quero saber dessa história, eu não quero ler esse livro, então eu resolvi deixar pra lá. E ontem à noite eu comecei a ler As Líderes de Torcida. E esse é um livro curtinho, tem uns 300 e poucas páginas. E ontem eu ainda consegui ler 100 páginas dele, eu acho que li mais de 20% dessa leitura. Tá sendo uma leiturinha interessante, mas pelo pouco que eu li, já dá pra saber que é um livro que eu vou querer sim ler até o final. Até porque é um gênero que me atrai mais, que me interessa mais, que me deixa mais envolvido na história. Então é isso. Eu decidi deixar o outro de lado, começar esse daqui. O que eu acho mais interessante quando eu pego lançamentos pra ler é isso. É que nem tudo me agrada, mas aquilo que eu menos espero me agrada. Mas também dá pra mim ter uma ideia, com base no meu gosto literário, do que eu vou gostar mais e acaba assim, que livros assim de thriller, suspense, mistério, acabam me ganhando mais. É normal que vai acontecer e também livros de fantasia. Mas é isso, eu vou ler um pouco mais. Esse livro aqui, certamente, eu vou conseguir ler ele hoje. Aí quando eu tiver lido mais, eu venho aqui falar com vocês. E depois vamos ver dos outros. Eu acho que eu tenho mais dois aqui, livros que são lançamento. E vou escolher um deles para ler, para me finalizar esse vlog, pelo menos com 3 livros lidos. Voltei para finalizar o vídeo e dizer que também terminei As Líderes de Torcida. E, gente, que decepção que foi esse livro. Que livro ruim. Eu achei esse livro muito ruim. É tanto que eu fiquei até desanimada de continuar gravando esse vlog. Eu pretendia ler outro livro, mas eu decidi que estou um pouco cheia de lançamentos por enquanto. Acabou que esse vídeo foi cheio de algumas leituras não muito agradáveis. Apesar que a primeira, que é Ainda Não Morri, eu achei melhor do que esse aqui, pelo menos. E também teve os outros que eu acabei começando e não dando continuidade. Mas eu acho que esse tipo de vídeo serve para mostrar bem como a leitura funciona. Algumas vezes vamos gostar de todos os livros que estamos lendo, nos divertir bastante, apesar que eu ainda me diverti durante essas leituras, e que outras vezes apenas não vão funcionar. Porque esse livro começou até que bem, mas quando chegou no final, nossa, algumas coisas foram tão jogadas que simplesmente não teve explicação, e ainda mais em um livro que não é tão grande, esse livro só tem umas 360 páginas, então assim, nada foi muito bem desenvolvido, teve várias coisas jogadas que não houve explicação, e simplesmente jogou e não se falou mais sobre isso. Foi um livro então que eu não gostei nem um pouco, por conta de todas essas coisas, e eu vou finalizar esse vídeo. Já peço desculpas a vocês, porque eu sei que acabou não ficando tão interessante, mas eu achei melhor parar por aqui e eu espero te encontrar no meu próximo vídeo.